A Marinha gastou 20 anos e 30 bilhões de dólares desenvolvendo a fragata da classe Constellation, projetada para ser a espinha dorsal da frota do futuro, menor que um contratorpedeiro, mais barata de operar, mas armada com poder de fogo suficiente para se sustentar em águas disputadas. A USS Constellation FFG-62 era a primeira de sua classe. Primeira implantação, primeiro teste no mundo real, e naquela tarde ela se tornou o primeiro navio de guerra americano a ser atacado por armas sem tripulação, sem piloto, sem ninguém a bordo. 6 embarcações de superfície não tripuladas, controladas remotamente, carregadas de explosivos, cruzando a água a 55 nós, como jet skis vindos direto do inferno. Nenhuma assinatura de calor vindo de uma casa de máquinas, nenhuma tripulação para hesitar, nenhuma decisão humana para abortar, apenas orientação por GPS e 300 quilos de C-4 em cada casco, apontados para o navio mais novo da Marinha dos Estados Unidos. Sou seu apresentador no Sargento, e esta é a história de como o Irã transformou barcos-bomba controlados remotamente na arma mais perigosa do Golfo. E a resposta de 7 minutos que revidou com força suficiente para reescrever a doutrina de guerra não tripulada da noite para o dia. A fragata da classe Constellation foi projetada para preencher uma lacuna. O contratorpedeiro Arleigh Burke era caro demais, 2,2 bilhões de dólares por casco, para ser implantado nos números de que a Marinha precisava. O navio de combate litoral era pouco armado. A fragata era a solução ideal, 1,2 bilhões de dólares, 7.300 toneladas, equipada com um canhão de 57 milímetros, 32 células de lançamento vertical carregadas com mísseis IS, SM e SM. 2. Um lançador Sea-Ram, um único helicóptero MANH-60R, Seahawk e o sistema de gerenciamento de combate Combat S-21. A USS Constellation estava operacional havia 11 meses. Havia concluído exercícios ao largo da costa da Califórnia, uma travessia pelo Canal de Suez e chegado à área de operações da 5ª Frota 3 semanas antes. Era sua primeira patrulha operacional no Golfo Pérsico. A comandante Jessica Huang havia sido selecionada especificamente para esse comando, uma oficial experiente de guerra de superfície com passagens anteriores em contratorpedeiros no Pacífico. A Marinha queria os melhores na primeira implantação de uma fragata. Os olhos de toda a frota de superfície estavam atentos. Naquela tarde, a Constellation conduzia uma patrulha de superfície a 71 milhas náuticas ao sul do porto iraniano de Bushehr. Estado do mar: moderado. Visibilidade: 6 milhas náuticas devido à névoa da tarde. O navio estava na condição 3, 1/3 da tripulação em postos de combate, padrão para uma patrulha diurna. O Seahawk, indicativo Talon, estava em voo, executando um padrão de busca em figura de 8-12 milhas à frente do navio. A piloto, Tenente Amanda Cross, vasculhava o tráfego habitual do Golfo. DAOs, petroleiros, barcos pesqueiros, patrulhas da IRGCN. Então, o radar TRS-4D do navio, um sistema mais novo e avançado que o SPY-1D dos Arleigh Burkes, detectou 6 contatos pequenos emergindo de trás de um grupo de 3 navios cargueiros ancorados a 9,4 milhas náuticas a norte-nordeste. Os contatos eram extremamente pequenos, seção transversal de radar consistente com embarcações pessoais ou pequenas embarcações de pesca. Velocidade: 22 nós. O operador de radar os registrou. 6 contatos pequenos a 22 nós era compatível com tráfego recreativo ou pesqueiro. No Golfo, pequenos barcos estão em toda parte. Minutos depois, os 6 contatos aceleraram simultaneamente de 22 nós para 48 nós. Seu rumo mudou. Todos os 6 agora convergiam para a posição da Constellation a partir de uma abertura de aproximadamente 30 graus. 6 contatos, aceleração simultânea, rumo convergente. O operador de radar escalou imediatamente. A tenente-comandante Diane Walsh, a oficial de ação tática, estava no centro de informações de combate. Ela viu as trajetórias mudarem. 6 contatos, a 48 nós não eram tráfego pesqueiro.
Ela ordenou que o navio fosse a postos gerais de combate segundos depois. Mas havia algo diferente naqueles contatos em relação a todos os ataques anteriores de barcos da IRGCN. Os retornos de radar eram menores, muito menores do que um Boghammer, e a velocidade era maior. As embarcações de ataque rápido da IRGCN geralmente atingiam no máximo 42 a 45 nós. Aquelas estavam chegando a 48 e ainda acelerando. Logo em seguida, a câmera FLIR do Talon alcançou o primeiro contato. O relatório da Tenente Cross enviou um arrepio pelo Centro de Informações de Combate. Talon tem visual no contato líder. Nenhuma tripulação a bordo. Repito, nenhuma tripulação visível. O contato parece ser uma embarcação de superfície não tripulada. Casco pequeno, propulsão a jato, sem superestrutura. Avalio como arma controlada remotamente, não tripulada, ninguém ao leme. O que significava que não havia ninguém para hesitar, ninguém para desviar, ninguém para se render. Aquelas coisas vinham a 50 nós e não parariam até atingir alguma coisa ou serem destruídas. A comandante Huang chegou à ponte poucos segundos depois. Recebeu o briefing de Walsh em menos de 10 segundos. 6 contatos não tripulados, a 7,8 milhas náuticas de distância, fechando a 50 nós. Aproximadamente 9 minutos até o impacto. Ela tomou 3 decisões imediatas. Primeira, armas liberadas para todos os 6 contatos. Nenhum desafio de identificação necessário. Veículos não tripulados convergindo para um navio de guerra, em velocidade de ataque, eram hostis por definição. Segunda, lançar o helicóptero não tripulado MQ-8. Sapphire Scout do navio, já no convés de voo, para complementar a capacidade de designação de alvos do Talon. Terceira, aumentar a velocidade para 28 nós e virar para apresentar a popa, o perfil mais estreito, às ameaças que se aproximavam. O Fire Scout, um helicóptero não tripulado equipado com sensor FLIR e designador a laser, subiu a 300 metros e imediatamente começou a designar alvos para os sistemas de armas do navio. Mas aqui estava o desafio tático que nenhum engajamento anterior havia apresentado. Aqueles não eram barcos tripulados que recuariam, se dispersariam ou se retirariam sob fogo. Eles eram programados. Continuariam em seu rumo até serem destruídos ou até atingirem seu alvo. E a 50 nós, o tempo entre dentro do alcance e o impacto era medido em segundos, não em minutos. O canhão de 57 mm era a arma de superfície principal da Constellation. Alcance efetivo contra alvos pequenos e rápidos, aproximadamente 5 milhas náuticas. Cadência de tiro, 220 projéteis por minuto. Contra barcos convencionais, era letal. Contra veículos não tripulados do tamanho de um grande jet ski, o desafio de designação era extremo. A seção transversal de radar mal ficava acima do limiar de ruído do mar. O sistema de controle de fogo lutava para manter o lock enquanto as embarcações saltavam sobre o mar moderado. O canhão abriu fogo. Alcance até a embarcação líder, 4,6 milhas náuticas. A primeira salva, 12 projéteis, errou completamente. Os projéteis atingiram a água em um padrão que cercou o alvo, mas não o acertou. A segunda salva corrigiu. 4 projéteis caíram a menos de 30 metros da embarcação líder. Um projétil atingiu a água perto o suficiente para que a onda de pressão capotasse a pequena embarcação. Ela tombou, rolou e detonou ao impactar a superfície do mar. A carga explosiva de 300 quilos transformou a água em um geyser de espuma branca e estilhaços. Uma abaixo, 5 restantes. Alcance, 3,8 milhas náuticas. O Talon engajou. A Tenente Cross disparou seu primeiro Hellfire na segunda embarcação. A 50 nós em um casco de 2 metros, a orientação a laser do Hellfire tinha que rastrear um alvo mal maior que uma mesa de jantar. O míssil rastreou, mas a embarcação atingiu uma onda e saltou no momento do impacto. O Hellfire atingiu a água 2 metros atrás dela, perto o suficiente para que a explosão danificasse o sistema de propulsão, mas não a destruísse. Ela desacelerou para 15 nós, ainda seguindo em direção ao navio.
ainda carregando 300 quilos de explosivo. Cross disparou um segundo Hellfire. Este acertou diretamente. A embarcação detonou. A explosão foi desproporcional ao seu tamanho. 300 quilos de C4 criaram um raio de explosão de 80 metros. Se aquilo tivesse chegado ao navio, o dano teria sido catastrófico. 2 abaixo, 4 restantes. Alcance: 2,9 milhas náuticas. O canhão de 57 mm continuou disparando. 37 projéteis no próximo minuto. 2 abates. A terceira embarcação foi atingida diretamente a 2,4 milhas náuticas. O projétil penetrou o casco de fibra de vidro e a carga explosiva detonou. A quarta levou 3 quase acertos antes de um acerto direto a 1,9 milhas náuticas destruí-la. 4 abaixo, 2 restantes. Alcance: 1,6 milhas náuticas. Dentro de 90 segundos do navio, o lançador Sea-Ram foi ativado. O sistema foi projetado para mísseis e aeronaves recebidos, mas seu buscador infravermelho conseguia travar na assinatura de calor de um motor de barco em alta velocidade. O primeiro míssil Ram foi lançado contra a quinta embarcação. Acerto. O míssil de quadro rolante atingiu a embarcação a 1,3 milhas náuticas. A carga explosiva detonou. Outro enorme jato de água. Uma embarcação restante. Alcance: 1,1 milhas náuticas. Velocidade: 52 nós. Tempo até o navio: aproximadamente 65 segundos. O canhão de 57 mm a rastreava. Mas a essa distância, a embarcação estava quase diretamente à frente. O arco de fogo do canhão era limitado pela própria superestrutura do navio. A arma não conseguia se abaixar o suficiente para rastrear um alvo ao nível do mar em alcance próximo, diretamente à proa. O canhão automático de 30 mm da proa tinha uma linha de fogo livre. O artilheiro vinha rastreando a última embarcação visualmente através de sua mira óptica. A 800 metros, ele abriu fogo. A primeira rajada foi alta. A embarcação estava mais baixa na água do que um barco tripulado, tornando o cálculo óptico de antecipação pouco familiar. A segunda rajada corrigiu. Os projéteis atingiram a água ao redor da embarcação, depois caminharam até o alvo. 6 projéteis atingiram o casco. O sistema de propulsão, um acionamento por jato de água, se despedaçou. A embarcação desacelerou abruptamente, mas seu impulso a carregou para frente a 20 nós, desacelerando. A 400 metros do navio, a carga explosiva da embarcação detonou. Se isso foi uma detonação por comando, acionada remotamente pelo operador quando ficou claro que o veículo não alcançaria o navio, ou um fusível de proximidade sendo ativado, a investigação nunca determinou conclusivamente. Mas a carga de 300 quilos detonou a 400 metros da proa da Constellation. A onda de choque cruzou a água e atingiu o casco do navio com força suficiente para estilhaçar as janelas da ponte. A onda de pressão foi sentida em toda a seção frontal. Estilhaços do casco da embarcação, fragmentos de fibra de vidro e componentes metálicos do jato de água crivaram a proa e o castelo de proa. 4 marinheiros no castelo de proa foram derrubados pela concussão. 2 sofreram tímpanos rompidos. Um levou um fragmento de fibra de vidro na bochecha, uma laceração que exigiu 12 pontos, mas não corria risco de vida. O quarto tinha costelas machucadas por ter sido jogado contra uma bita. 400 metros foi a margem entre dano e desastre. Se o canhão automático não tivesse desacelerado a embarcação, se aqueles 6 projéteis tivessem errado, a carga de 300 quilos teria detonado contra o casco. O casco de aço da Constellation era mais fino que o de um contratorpedeiro. A explosão teria penetrado nele. 7 minutos desde o momento em que as embarcações aceleraram até a detonação da última. 7 minutos de engajamento contra um tipo de arma que nenhum navio de guerra americano havia enfrentado antes. Mas o engajamento levantou mais perguntas do que respondeu. As 6 embarcações haviam sido lançadas de trás de navios comerciais ancorados, sugerindo que tinham sido pré-posicionadas no Golfo, possivelmente rebocadas até o local por um barco civil, e ativadas remotamente.
Nenhum barco rápido da IRGCN havia sido detectado na área. Nenhum operador em terra foi identificado. O sinal de controle, provavelmente um link de dados via satélite ou celular, estava criptografado e não pôde ser rastreado em tempo real. As próprias armas eram notavelmente simples. A análise pós-engajamento do campo de destroços recuperou fragmentos das embarcações destruídas. Eram construídas sobre cascos comerciais de jet ski, embarcações pessoais de fabricação iraniana da marca Sahel, disponíveis para compra em lojas de artigos esportivos por todo o Oriente Médio. Os cascos haviam sido modificados com módulos de orientação GPS, upgrades de acionamento por jato de água, receptores de controle remoto e embalados com explosivo C4 de grau militar. Custo por unidade, estimado em $35 mil. Custo total do ataque com 6 unidades, aproximadamente $210 mil. O gasto defensivo, 2 Hellfires a $150 mil cada. Um míssil RAM a $1 milhão, aproximadamente 180 projéteis de 57 mm a $200 cada. E munição de 30 mm. Total, aproximadamente $1,5 milhões. A proporção de custo favorecia o Irã em 7-1. E ao contrário dos barcos tripulados, nenhum pessoal da IRGCN havia sido morto. Nenhuma família a notificar, nenhum mártir a explicar, nenhum custo político. A revisão pós-ação identificou o problema central imediatamente. A Marinha dos Estados Unidos havia passado décadas aperfeiçoando defesas contra ameaças tripuladas. Barcos com tripulações que podiam ser dissuadidas, advertidas ou alvejadas antes de alcançarem seus armamentos. Os sistemas não tripulados eliminaram todas essas opções. Não se pode advertir um waypoint de GPS. Não se pode dissuadir uma placa de circuito. Não se pode dar um tiro de advertência para uma máquina. A única opção era a destruição. E a destruição exigia identificação positiva, lock no alvo e uma arma capaz de acertar um alvo de 2 metros saltando pelo oceano a 50 nós. O canhão de 57 mm, a arma principal da Constellation, havia registrado 4 abates em aproximadamente 180 projéteis disparados. Uma taxa de acerto de aproximadamente 2,2%. Contra barcos tripulados, o efeito psicológico de quase acertos, projéteis respingando nas proximidades, frequentemente fazia as tripulações desistirem. Contra veículos não tripulados, quase acertos eram munição desperdiçada. A resposta da Marinha foi tripla. Primeiro, um requisito operacional urgente foi emitido para armas de energia direcionada, sistemas a laser capazes de destruir pequenas embarcações de superfície não tripuladas à velocidade da luz, com profundidade de magazine ilimitada. A USS Portland havia testado um sistema a laser de 150 kW anos antes. O programa foi imediatamente acelerado com uma meta de implantação em toda a frota em 18 meses. Segundo, o sistema de combate Combat S-21, na classe Constellation, recebeu uma atualização de software emergencial que adicionou um modo de engajamento de pequenas embarcações não tripuladas, otimizando o rastreamento de radar e as soluções de controle de fogo para alvos com o perfil de tamanho e velocidade de embarcações pessoais modificadas. Terceiro, o desempenho da comandante Huang foi avaliado como excepcional na revisão. Sua decisão de virar a popa, apresentando o perfil mais estreito, foi creditada como redutora da probabilidade de um acerto direto. Sua autorização imediata de armas liberadas eliminou os atrasos de identificação que haviam custado segundos em engajamentos anteriores. Mas o parágrafo final da revisão foi o que chamou atenção no Pentágono. A embarcação de superfície não tripulada representa uma mudança fundamental no ambiente de ameaças. Ao contrário de plataformas tripuladas, as embarcações não tripuladas não impõem custo humano ao atacante. Podem ser fabricadas em escala com componentes comerciais e são resistentes aos dissuasores e protocolos de advertência que formam a base das regras de engajamento atuais. A proporção de troca de custos favorece esmagadoramente o atacante.
as capacidades defensivas atuais são adequadas, mas não sustentáveis contra emprego em escala. Emprego em escala. Era essa a frase que tirava o sono dos almirantes. 6 embarcações não tripuladas haviam consumido 7 minutos e 1,5 milhões de dólares em munição defensiva. O que acontece com 60? Com 600? A IRGCN não precisava construir uma marinha para ameaçar o Golfo. Precisava de uma fábrica. E jet skis são muito fáceis de fabricar. Fique vigilante. Fique informado. Nos vemos no próximo.